Certo? Continuando aqui nosso assunto, a gente está na parte de sequências e série de funções. A gente está falando um pouco sobre convergência das sequências, né, convergência uniforme e vendo algumas propriedades. A gente vai ver agora um teorema, né, que diz o seguinte, né, que se Fn é uma função, uma sequência de funções aí de classe C1, ou seja, né, as derivadas aí dessa, ou melhor, a derivada de primeira ordem dessa função, da sequência, na verdade, ela existe e é contínua aí no intervalo. No caso, o intervalo AB fechado. Então, se para um certo C, né, nesse intervalo AB fechado, o Fn de C converge, ou seja, converge nesse ponto aí, os termos na sequência convergem para esse específico valor do intervalo, e suas derivadas também convergem, só que uniformemente dentro do intervalo, certo? Para uma função g. Então, a gente vai mostrar que a Fn, de fato, a sequência original aí, converge para o no intervalo AB uniformemente para uma função f, também vai ser de classe C1. E além disso, a gente vai mostrar que essa função f, que é a sequência, a função limite, ela é derivada de uma função g aí, ou seja, uma antiprimitiva, né? Ou seja, existe a derivada dela, que no caso é a função g. Tá, em resumo, na verdade a gente vai fazer o seguinte, né? A gente sabe que a gente está procurando o limite da sequência, fn. Quando a gente tomar a derivada do limite da sequência, você vai poder tomar o limite da derivada de cada termo da sequência, certo? Claro, desde que as derivadas de fn converjam uniformemente. Tá, então inicialmente, por hipótese, a gente sabe que fn é de classe C1, ou seja, eles têm derivadas de primeira ordem contínuas aí, tranquilo. Então, a gente utilizando o teorema fundamental do cálculo, né, então para todo termo da sequência, ou seja, para todo i natural e todo x do intervalo, temos que fn vai ser dado como fn no ponto C mais a integral de c a x da derivada de fn de t dgt, certo? Só fiz escrever aqui a função, a sequência fn em termos de uma integral, visto que existe aí essas derivadas que são contínuas. Logo posso escrever isso aí usando o teorema fundamental do cálculo. Tá, então a gente viu anteriormente, pelo teorema 3, o nosso teorema anterior, que eu posso passar o limite ali na sequência e passar também o limite, se eu passar na integral, né, para dentro da integral e vai calcular o limite da sequência, certo? Então, nesse caso aqui, eu passei o limite, né, e usei aí das hipóteses de que a fn.c converge, certo? E além disso, também a derivada converge. Então, eu tenho que ali que a fn, que é f de x, né, que seria o limite da sequência fn, vai ser igual a f de c mais a integral de c a x de g de t, visto que a minha função g é a função limite aí da f' n de t, certo? Tá, então o que que eu sei até agora, né? Eu sei que lá eu consegui mostrar que a nossa fn, ela tem aquela forma lá, melhor, f de x tem aquela forma. Eu posso mostrar que ela vai ser contínua agora, utilizando o teorema 1 que a gente viu lá no início do conteúdo. Que diz o seguinte, que se fn converge, no caso para uma f uniformemente, e cada fn é contínua em um ponto, né, do intervalo de fn, então a função limite também é contínua naquele ponto, no caso no ponto A aqui. Então nesse caso aqui a gente viu que a nossa fn', que são a derivada de fn, ou seja, termo a termo, ela é contínua, certo? E converge para g. Logo, a nossa função g também será contínua. Por outro lado, tem o seguinte, que pelo teorema fundamental do cálculo, f é derivável, né? Porque a gente viu que a gente reescreveu a função f lá, mostrando que g é contínua em termos da integral, logo a nossa f' existe, né? E além disso vai ser igual a g nesse caso aí, para todo x do intervalo. Em particular, isso mostra que a função f é de classe C1, ok? Então, o que está faltando aqui? Mostrar que essa convergência é uma convergência uniforme. Porque ele mostrou que, de fato, a nossa função, a nossa fn, ela converge para f, certo? Essa f ela é uma função contínua, né, no intervalo aí, só que tem que mostrar que converge uniformemente, certo? Para fechar o resultado. Então, para isso, Baltamar anteriormente, né, reescreveu a fn em termos da integral, visto que eu sei
que as derivadas existem ali, então posso reescrever e são contínuas, então posso escrever a fn em termos de uma integral. A mesma coisa a f, também eu mostrei que a f ela vai existir, está bem definida, ela converge a, melhor, vai também existir que f' é contínua, que vai ser igual a g na sua casa aí, então consigo reescrever a f também em termos aí da integral. Então, usando esses dois resultados, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar a diferença entre eles, ou seja, em módulo, a fn de x menos f, no caso isso que eu quero mostrar que esse resultado aí vai para zero, vai ser menor ou igual em módulo de fn de c menos f de c. Daí, esse resultado a gente já viu que de fato f no ponto c, que é o ponto específico, aí ela converge, então o resultado ali seria uma convergência pontual, mas a integral de c a x em módulo de f' de n de t menos g de t de t. Nesse caso da integral aí, o que a gente tem por hipótese, que a gente viu, que a nossa fn, né, linha, ela converge para g e nesse caso converge uniformemente. Então, de modo geral, nessa equação aqui, eu posso afirmar que a nossa fn converge uniformemente para f, visto que nessa equação a integral ali, o termo da integral integrando, ela converge uniformemente, que é aquela expressão. Então, logo a integral ali vai para um valor. E a mesma coisa acontece com fn de c menos f de c, que eu sei que converge, né, nesse caso aí, pontualmente. Então, logo eu consigo mostrar que, de fato, fn converge para f, além disso, é uma convergência uniforme.